Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora o livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão viu ele que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, e quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Bom dia! Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de dois irmãos, os quais a palavra de Deus ela nos chama a atenção. Um é Jonas. Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para que fosse a Nínive pregar o arrependimento. E o outro é Ananias. Ananias, que também recebeu uma ordem de Deus para que fosse tratar com Paulo, quando este teve seu encontro com o Senhor no caminho para Damasco. O que eles têm em comum? Ambos receberam a ordem: levanta-te e vai. E ambos não queriam ir de imediato. Jonas relutou ao máximo que ele pôde. E Ananias falou: Senhor, como que eu vou lá falar com Saulo, ele que é o perseguidor da tua igreja? Ele relutou em receber Saulo como irmão. Nós achamos que as situações são mais importantes do que as pessoas envolvidas nela. Ananias precisava ser tratado. A dureza era dele e não de Saulo, que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele já era um vaso escolhido. Jonas não quis, faltou amor pelos ninivitas. Ele precisava ser tratado nisso. Então, qualquer situação que te rodeie, lembre-se que Deus ela está tratando com você. Ele não está preocupado com a circunstância, mas Ele está preocupado com você.
Agora nós vamos ter um momento de estudo. Não se esqueça de pegar a sua Bíblia, de anotar os textos para depois que você conferir novamente. A unidade do Espírito já existe. O que a palavra fala é que temos que preservar. Ou seja, já nos foi dada a unidade do Espírito. Se nós andamos no Espírito, o Espírito nos vai fazer desfrutar da unidade que Ele fez. Porque a unidade é Ele mesmo. Ele que é nossa paz. Unidade do Espírito não é algo que você vai fazer. É algo que é um fato divino, indestrutível. Nós precisamos compreender que o Espírito de Deus, que é o elemento da unidade do Espírito no corpo, é indestrutível. Você tem que ver isso. Você não tem que ficar preocupado que agora o que eu vou fazer com aqueles irmãos. Você só anda no Espírito. Se o Espírito de Deus, você vai ver que é o mesmo Espírito que Deus deu para você, deu para todos os membros do corpo. O mesmo Espírito Ele deu para todos os membros do corpo. Por isso, o verbo que se relaciona com a unidade do Espírito é permanecer. Permanecer. Já existe, já foi dado. Paulo não está pedindo que eles procurem edificar alguma unidade, vamos procurar fazer algumas reuniões ecumênicas. Não é preciso isso. Isso não é preciso. Se você é um filho de Deus e tem o Espírito, você é um com todos os filhos de Deus que têm o mesmo Espírito. Porque por um mesmo Espírito fomos, não vamos ir sendo os poucos, não, fomos todos batizados, submergidos num corpo. Do mesmo jeito que você foi submergido na morte de Jesus, ao ressuscitar em nova vida, você foi submergido também, batizado também num corpo. Você já é parte do corpo. O corpo de Cristo é uma realidade divina. E a unidade do Espírito no corpo de Cristo é uma realidade divina indestrutível. Somente você e eu temos que andar nessa unidade, guardar ela, com solicitude, nos movimentar no Espírito. E dessa maneira, a realidade dessa unidade pode se expressar. Já depois vem outra unidade que é da fé e do conhecimento. E o verbo agora é diferente. Chegar. Se nós guardamos a unidade do Espírito que já temos e andamos no Espírito, o mesmo Espírito que todos temos nos vai levar na maturidade da fé do Filho e do pleno conhecimento do Filho. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, fé do Filho, e pleno conhecimento, epignosis, do Filho de Deus, nós temos que chegar. E isso está no futuro. Ainda Paulo colocou isso no futuro. Temos que chegar. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos crescendo, estamos sendo transformados, Amém? Então estamos indo para o futuro. Há uma unidade que vai se dar no futuro e que se edifica a partir do presente, a partir da provisão. Mas você tem que partir do lugar certo. Você tem que estar colocado firme no que já é um fato, no que já é uma provisão de Deus. A unidade do Espírito já existe. Nós temos que ter consciência que por causa do Espírito do Senhor ser um, todos os que participam do seu Espírito, fomos por esse Espírito batizados num corpo. Esse corpo já existe. Não importa como você veio o povo de Deus, quantas divisões externas, essas divisões são externas.
são somente na parte natural, na parte externa, visível. Mas, se alguém não tem, diz Paulo Romanos, capítulo 8, se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, que é o que faz que uma pessoa seja de Cristo? Se tem o Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo entrou nessa pessoa, se fez um com seu Espírito, se a pessoa criou, amém, criou, não de criar, de crer. Meu portunhol atrapalha, não? Mas, bom, estamos entendendo. Aquela pessoa que tem crido, é mais fácil falar assim, tem crido no Senhor, verdadeiramente, que a fé do Senhor foi dada para ele, que o Espírito do Senhor entrou nele, essa pessoa é um filho de Deus. Uma coisa é compreensão, conhecimento. Nossa compreensão tem que crescer. Nosso conhecimento tem que crescer. A Bíblia fala de crescer no conhecimento de Cristo. Mas na unidade do Espírito nós não precisamos crescer. Porque a unidade do Espírito é o Espírito que é um em todos. Nós não precisamos acrescentar nada. É um fato. Mas o Espírito vai nos conduzindo. Ele vai trabalhando Cristo em nós. Vai formando Cristo em nós. Jesus comparou o crescimento de Cristo na igreja como um menino que está dentro do ventre da mãe. Uma mulher que está grávida para dar à luz um menino. E esse menino vai crescendo dentro dela. E assim o Senhor falou que nós, a igreja, somos aquela mulher. E que Cristo é aquele menino que está crescendo em nós. Cristo não precisa crescer, mas nós precisamos crescer em Cristo. Então, tem coisas que têm sido provistas de uma vez para sempre, mas que têm que ser usufruídas e aplicadas num processo. E nossa unidade de fé e de conhecimento, no final do processo, é futura. Mas a unidade do Espírito já é presente. Não temos que esquecer a unidade do Espírito, porque ainda não tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento. Você compreende isso? Quando Paulo está falando para os Efésios, ele está implicando que todos os irmãos já têm o mesmo Espírito. E ao mesmo tempo está implicando que ainda os irmãos que têm o mesmo Espírito não têm chegado à unidade da fé do Filho. E não têm chegado à unidade do pleno conhecimento do Filho. Uma pessoa pode ser um filho legítimo, ter nascido de novo, ter o Espírito de Cristo e ainda está crescendo e aprendendo para chegar, porque a chegada está no futuro. O Espírito está no presente. São dois níveis diferentes da unidade. Um que vem da provisão, outro que vem do trabalho de Deus progressivo. Nosso usufruir daquela provisão. Se nós andamos no que foi provisto no Espírito, o Espírito nos vai conduzir aos poucos a chegar. Mas não temos que esquecer que antes de chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, já temos que permanecer na unidade do Espírito. São duas unidades, dois aspectos dela. Veja de novo com seus próprios olhos. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar. Outras traduções falam guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque Ele é nossa paz. Ele é esse vínculo.
Então, preservar, já existe. Mas como se já existe, agora vai falar que temos que chegar? Porque está falando de um outro aspecto. O verso 13. Até que tudo cheguemos. Até que tudo chegue. O trabalho do Senhor com seus espíritos, com seus apóstolos, profetas, evangelistas, com todos os santos, é edificar o corpo até chegar à unidade da fé. Existe uma fé mínima para nascer de novo e existe uma fé completa. Vocês lembram quando Paulo escrevia para igrejas tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, mais ou menos versos 9 e 10, ele disse que ele estava orando a Deus para que Deus lhe concedesse voltar para Tessalônica para completar o que faltava na fé deles. Completar o que faltava na fé deles. Há uma fé mínima, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, uma morte expiatória, por meio da qual nós somos perdoados, somos libertos, e pela sua ressurreição e seu Espírito, nós somos regenerados. E a justificação não é por obras nossas, sino pela graça de Deus, uma coisa mínima. Não precisa estar de acordo em todos os assuntos, se os 10 chifres da besta são estes ou são aqueles, se os 7 cabeças são estas ou são aquelas. Essas são revelações posteriores. São parte da palavra, e toda palavra é parte de Deus. A palavra fala da genealogia de Saul, mas eu acho que uma pessoa que está morrendo, você não precisa falar da genealogia de Saul para ele. Fala que Cristo morreu por ele, e ele foi crucificado com Cristo, ressuscitou. É o principal. Depois, se sobrevive, depois pode falar da genealogia de Saul, capítulo 36 de Gênesis. Me compreende, irmãos? Existe uma fé mínima, essencial, para crer, para receber o Senhor. Uma fé mínima. Mas existe a completação da fé. Por isso Paulo escrevia que ele queria voltar para Tessalônica e completar a fé deles. Mas eles já eram filhos, já tinham fé, tinham amor, era uma igreja missionária e ainda não tinha fé completa, mas era igreja. E amavam. Então, isso significa que somos filhos antes de conhecer tudo. Somos filhos quando Ele nos gera, quando o elemento divino dEle, pelo Espírito dEle, entra em nosso espírito. Aí, que não tem o Espírito dEle, não é dEle. Mas aquele que tem o Espírito dEle, como não vai ser dEle? Quando o Espírito dEle entra no nosso espírito, nós nascemos do Espírito. Porque o Espírito nos participou da sua vida. Depois, como fala Paulo a Filemão, nós vamos crescendo no conhecimento de tudo o bem que há em nós por causa de Cristo. Primeiro, todo o bem entra em nós porque todo o bem está em Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, todo o bem vem em Cristo para nós. Mas que Ele tenha chegado a nós, não quer dizer que nós já compreendemos tudo o que Ele nos deu, tudo o que Ele é, tudo o que Ele nos fez. Já somos novas criaturas, já somos filhos de Deus, já estamos crescendo, mas temos que seguir crescendo nele. Ele já deu tudo, mas nós temos que usufruir mais do que nos foi dado. Por isso é que fala de duas maneiras a Bíblia, que aparentemente é uma contradição, mas não é uma contradição. Se lembram que fala de que João, de que já temos vida eterna? E depois fala Paulo para Timóteo, que tem que pegar mão da vida eterna. Parece uma contradição, não é? Por que não é? Porque Ele nos deu vida eterna. É um presente. Mas
A vida eterna entrou em nós. Vos tenho dado a terra, é vossa. Mas agora eu tenho que entrar na vida eterna. Jesus falava assim. Porque perguntavam, Senhor, o que preciso fazer para entrar na vida eterna? E o Senhor respondia a pergunta, o que fazer para entrar na vida eterna? Não para a vida eterna entrar nele. É diferente a vida eterna entrar em nós, que nós entrar na vida eterna. A vida eterna nos foi dada. Já João fala, vocês que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus, vos escrevo que já tens, não que vais ter, já tens vida eterna. Já tem essa vida, e essa vida está no Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E esse é o testemunho de Deus, que Deus nos deu vida, vida divina, Zoé. E essa vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, e essa vida é eterna. Agora, ter a vida eterna como provisão é uma coisa. Agora, fazer uso dela, usufruir dela, aplicar ela em todos os momentos da vida, quando estamos com a esposa, com os meninos, no trabalho, na cozinha, na rua, é outra coisa. Agora nós temos que pegar a mão, nos arraigar com nossas raízes em Cristo e tomar de Cristo para cada desafio de todos os dias da vida. Agora somos nós que entramos. Nesse sentido é que Paulo fala para Timóteo, que Timóteo tem que pegar, tomar mão. Você lembra dessa passagem? Busca aí em Timóteo. Que palavra estranha. Paulo fala que ele tem que tomar posse da vida eterna. Não é que ele não tenha vida eterna, mas ele tem que usufruir tudo que a vida eterna significa. Então, a unidade do Espírito se corresponde com a vida que nos foi dada. E a unidade da fé e do conhecimento se corresponde com aquela vida que é usufruída. 1 Timóteo 6,12. Vamos ler para ver o que é que estamos falando nesse respeito aí. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Para a qual foste chamado. Acaso não tem? Sim, tem. João falou que ele já tem. Então, como está falando que foi chamado à vida eterna? E que tem que tomar posse? Acaso não tem? Sim, tem. Tem como provisão. Todos os filhos já temos vida eterna. Mas andamos na vida eterna que temos? Essa vida que temos se manifesta em todos os momentos de nossa vida e em todas as nossas coisas. Essa é outra coisa diferente, vê? Essa é outra coisa diferente. Isso também é parte da verdade. Então, por isso aqui está falando de coisas em presente, como um fato, e coisas no futuro. E nós temos que fazer diferença. Que pertence à provisão presente e para onde essa provisão presente nos está conduzindo. O que está no futuro não nega o que temos no presente. Mas o que temos no presente, se andamos nele, vai nos conduzir a esse futuro, a essa aplicação, o usufruir. Usufruir é diferente de receber. Receber é como aquele presente daquele envelope que tem muito dinheiro para você, esse é receber. Mas usufruir é gastar, usar, comprar isto, ter aquilo, dar um presente lá, isso usufruir. Então, amados, voltamos aí no capítulo 4. Vas ver por toda a Bíblia esses dois aspectos. Então diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui não está falando tem que haver irmãos, como é que estamos tão divididos. Ele nem está pensando agora em divisão. Está falando dos fatos. Preservar a unidade do Espírito. Não diz que tem de haver. Irmão, fique tranquilo. Você não vai fazer unidade. Ela já existe. Você só tem que andar com cuidado nela.
isto é o que há. Há somente um corpo e um espírito. Esse é o fato. Há. Amém? Não que deve haver, não. Há. Há um corpo, somente um corpo e um espírito. Só há. No corpo. E disse, como também fostes chamados numa só esperança de vossa vocação. Uma só esperança. A mesma esperança de vossa, ou seja, de todos os filhos, vossa vocação. Todos os filhos somos chamados àquele supremo chamamento, que é a nossa vocação, de ser os filhos maduros de Deus, que conformamos a esposa do Cristo de Deus. Contendo e expressando juntos a sua plenitude. Essa é a nossa vocação. E todos temos a mesma vocação, todos os filhos. E continua falando, há um só Senhor, uma só fé. Aqui, quando está falando uma só fé, não se está referindo a todos os pormenores doutrinais, em coisas pequenas e às vezes até periféricas. Porque a palavra de Deus fala de coisas centrais, coisas que são primeiro, coisas que são maiores, coisas que são mais importantes, coisas que são camelos e também coisas que são mosquitos, que são segundo, terceiro, que são da periferia. Não precisa estar de acordo em todos os mosquitos para se considerar irmão do teu irmão. Teu irmão pode ter diferentes mosquitos dos que você tem. Mas é teu irmão, porque tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma vida, a mesma esperança, o mesmo Pai, a mesma fé no essencial. Esta fé aqui é a fé essencial. Aquela que falou Judas. A fé que uma vez foi dada aos santos. Qual é a nossa fé? Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que foi crucificado, nós também nele, ressuscitou o terceiro dia, nós também, é Senhor, nós estamos sentados com ele, ele está intercedendo por nós estamos vivendo pelo seu Espírito, perdoados, limpados gratuitamente pelo sangue, ele vai voltar, coisas mínimas, coisas essenciais. Agora, se a tribulação vai ser antes do arrebatamento, o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Ah, meu Deus, os filhos de Deus temos perguntas, estamos pesquisando, são assuntos que não são os essenciais. O essencial é que ele vai voltar, que ele vai nos levar, vamos ser arrebatados, isso é essencial. Agora, se vai ser antes, ou durante, ou depois, ou num momento, ou em vários momentos, os filhos de Deus estão pesquisando. E alguns achamos que já pesquisamos tudo, até que vem outro filho de Deus. E se não pesquisou tanto ainda, você não teve em conta este e este outro. Ah, meu Deus, tenho que continuar crescendo no pleno conhecimento, porque o pleno conhecimento está no futuro. Bem? E a fé madura do filho está no futuro, mas a fé salvadora inicial, todos temos. Todos os filhos já têm. É por essa fé mínima essencial que somos irmãos. Agora, que sejamos unânimes é trabalho de Deus. Esse é um trabalho futuro. Então agora fala, há um só Senhor, uma só fé, nesse sentido. Um só batismo. Isso se refere à nossa identificação com Cristo. Não vamos brigar, irmão, mas você foi submergido para trás ou para lá? Era água fria ou água quente? Era no Rio Jordão ou era um rio da Babilônia? Ou era na piscina? E fórmulas. E foi segundo este versículo ou aquele outro versículo? E todos os versículos como se estivessem brigando fórmulas diferentes. Não há fórmulas diferentes, são realidades complementares. Mateus 28, 19... fala da autoridade daqueles que estão batizando.
E Atos 2:38 fala em quem estão sendo sepultados e ressuscitados com Cristo. Um fala para aquele que vai batizar, outro fala para aquele que vai ser batizado. Um fala da autoridade delegada do Pai para o Filho, para o Espírito, para a Igreja, que faz discípulos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outro fala daquele que vai ser batizado, que morreu com Cristo, que é sepultado com Ele e que ressuscita com Ele. São duas realidades espirituais que são perfeitamente ensambláveis. Se alguém vai perguntar para você, foi batizado em nome de Jesus Cristo? Claro que sim. E você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Claro que sim. Sim, claro. Tudo é a mesma coisa. Eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sou batizado no Senhor Jesus. Eu morri com Ele, fui submergido nele, ressuscitei com Ele. É algo espiritual. Não são fórmulas contraditórias para praticar esgrima na igreja. Um só batismo se refere à nossa identidade com Cristo, na sua morte e ressurreição. É bautismo em Cristo. Não fala se água quente, água fria. Isso não é isso. Irmão, o Senhor permite, se não tem água quente, batiza na água fria, não tem problema. E se tem quente, pues pode batizar em água quente. Acho que não vai ser proibido, não vai ser pecaminoso água quente. Me compreende, irmãos? Uma vez nosso irmão Altivir foi convidado a orar por um enfermo. E ele lembrou, porque diz a Bíblia em Santiago que se tem algum enfermo, então tem que ir para lá e chamar os anciãos da igreja, os anciãos da igreja vão e ungem a ele com azeite, e depois, então, a oração de fé vai curar o enfermo. Então, aquele irmão estava enfermo, o irmão Altivir veio para cá, e ele foi, pegou o azeite, mas ele pegou vinagre, não sabia que era azeite. Não sabia, ele pensou que era azeite, mas era vinagre. E quando foi ungir a ele, ungiu com vinagre, e o Senhor sarou igual. O Senhor sarou também com vinagre. O Senhor é muito misericordioso. Pode ser excomulgado, mas Deus não excomulgou ele. Ele estava na intenção certa. Meu Deus. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, estas 7 coisas são a constatação de que temos o mesmo Espírito. Qual é? O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus e Pai, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança. E qual é o outro? Faltou um. A mesma esperança, sim, mesma fé, batismo, corpo, o mesmo corpo. Um corpo, um espírito, uma só esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Essas são as 7 coisas que temos em comum, todos os que temos o mesmo Espírito. O Espírito faz que tenhamos estas 7 coisas em comum. Não temos outro Pai, outro Senhor, outro Espírito, outro batismo, outra fé, outra esperança. Estamos no mesmo, somos do mesmo corpo. Mas temos muitas escolas de opinião no corpo, essa é outra coisa. Escolas de opinião no corpo é diferente que a fé fundamental. Respeito da fé, as indicações de Deus são muito claras. Guardar, lutar ardentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas a respeito das coisas periféricas, o mesmo Espírito que falou por Judas, falou por Paulo em Romanos 14, e fala, irmão, um pode comer de todo, outro só come legumes, um faz caso judia, outro não. Coisas semelhantes a essas, recebei ao débil na fé. Se ele não pode comer carne, só pode comer legumes, receba. Por que você quer receber? A base da nossa receptividade, disse Paulo, é que Deus recebeu. Deus recebeu filhos que só comem legumes. Que problema, mas recebeu. Ele não está falando que comer carne
é a base da perdição e vai para o inferno. Mas ele, na consciência dele, ele acha que ele é mais ecológico, não vai matar aquele pobre galinha, então vai comer verduras, vai matar as verduras. Mas também tem que morrer, não? Tudo tem que morrer para dar vida, não? Um faz caso do dia, outro diz que igual todos os dias aí, não tem problema. Agora, se vai dizer que para ser salvo tem que guardar o sábado, aí já não está falando só do dia, está falando do Evangelho. É outra coisa. A essência do Evangelho é uma. Mas se um salvo pela fé quer guardar o dia de sábado, o domingo, acha que todos os dias são iguais, Paulo está falando aí em Romanos 14, que existem coisas periféricas, que Deus permite a cada um guardar segundo esteja convencido na sua própria mente, diz Paulo. Se aquele acha que vai a obedecer a Deus não comendo carne, pues não coma carne, tranquilo, não tem problema, outro vai comer. Há algum efeito positivo. Não fala assim, Paulo? Ou seja, que existem assuntos que são periféricos nos quais Deus permite essas diferenças de consciência. Não são os assuntos fundamentais, são assuntos periféricos. E temos que ter a suficiente largura de coração para receber os irmãos que Deus recebeu como filhos. E Deus recebeu filhos que não comem carne, e filhos que se comem carne. Filhos que não tomam vinho e filhos que tomam um pouquinho de vinho para o coração. Não, o que aconteceu que as irmãs da Alemanha estavam chorando. Choravam porque as irmãs da França tomavam vinho. Choravam tanto que as lágrimas caíam na cerveja delas. Na Alemanha se toma cerveja, na França se toma vinho. Temos que fazer diferença, o que é essencial. O que é o camelo, diferente do que o mosquito. Amém? Não vamos dividir o corpo de Cristo por causa dos mosquitos. Amém? Deixa cada qual ser picado pelo mosquito favorito. Depois Deus vai tratar isso também, depois. Mas para começar, Ele nos dá Cristo. Nos crucifica com Ele, nos ressuscita com Ele, nos dá seu Espírito. E agora começou o trabalho. Então agora vim falando do trabalho. E diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Graça concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, que Ele que reparte no corpo, segundo a sua vontade e sabedoria. E a graça dele é multiforme. E a sabedoria também é multiforme. E os dons são diversos, mas o Espírito é um só. Os ministérios de cada um são diversos, mas o Senhor é um só. As operações de Deus são diversas, mas Deus é um só Deus. Temos que aprender que no interior há uma unidade que pode se expressar em diversidade no exterior. O mesmo Espírito pode se expressar em diversos dons. O mesmo Senhor pode se expressar em diversos ministérios. Não todos são profetas, são mestres, são evangelistas, são pastores. E Deus opera de diversas maneiras. Às vezes, ainda que fala da mesma coisa, quando tem que falar com a samaritana, fala do mesmo, mas com outras palavras. Aí fala que ela tem que beber daquela água que Ele vai dar, e que se ela bebe da água que Ele vai dar, não vai ter ser jamais. E o Nicodemo fala de nascer de novo. A cada um Ele trata segundo o que a pessoa compreende. E Ele vai dando alimento segundo pode compreender. E coisas que você não entende agora, isso é tranquilo, vai entender depois. Portanto, é você começar. E confiar.
e andar no melhor que você percebeu que Ele deu para você. Amém. Porque Ele ama você e Ele vai continuar. Então diz aí. Por isso, porque Ele concedeu graça a cada um segundo a medida, ou aqui fala a proporção, metron, medida, proporção, do dom de Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Duas coisas fez o Senhor. Vai explicar aqui, ora, o que quer dizer subiu? Sino que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas essas coisas, e Ele mesmo concedeu. Note, duas coisas tremendas fez o Senhor. Ele, da glória, desceu, se fez homem. E depois ainda desceu mais. Desceu hasta as regiões inferiores da terra. A palavra infernos é uma palavra que vem do latim, que significa mundo inferior. E ele desceu às partes inferiores da terra, debaixo, lá dentro. Como a Bíblia fala, tem gente nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele desceu aquelas partes. Há duas principais. 1 de Pedro, capítulo 3, fala que ele foi ao Tártaro e pregou os espíritos que se revelaram nos dias de Noé, que pecaram nesses dias. Aqueles anjos que viram as filhas dos homens, tomaram mulheres, geraram gigantes. Diz 2 de Pedro 2,4, foram aprisionados no Tártaro. A palavra no grego, aí que fala 2 de Pedro 2,4, que diz inferno, aí é Tártaro. Porque é que às vezes o original diz Hades e a tradução diz inferno. O original diz Tártaro e a tradução diz inferno. O original diz Geena e a tradução diz inferno. Mas Geena, Hades e Tártaro é diferente. Geena é o lago de fogo e enxofre, a morte segunda. E Hades é o lugar dos mortos. E o Hades vai ser lançado na Geena, no lago de fogo, na morte segunda, diz Apocalipse 20. Então não é a mesma coisa. E o Tártaro é aquela prisão daqueles anjos que estão reservados para juízo em prisões de oscuridade. E essas prisões são chamadas por Pedro, no grego, de Tártaro. E as pessoas que morrem depois de Cristo, ter morto e ressuscitado, que morrem sem Cristo, vão para o Hades. Mas antes de Cristo morrer, todos os mortos iam para o Hades. Por exemplo, Jacó falou que ele desceria se encontrar com José no Hades. Só que naquele tempo, no hebraico, Hades se falava Seol. Seol é o mesmo Hades. Só que Seol em hebraico, Hades em grego. Pedro, quando está citando aquele salmo, que diz o Senhor, não deixarás a minha alma no Seol, assim fala no Antigo Testamento, Pedro traduz, não deixarás a minha alma no Hades. Ou seja, que Hades é a tradução grega do hebraico Seol. No Antigo Testamento, todos os mortos iam para o Seol. Jacó ia para o Seol, pensava se encontrar com José no Seol. Samuel falou do Seol que Saul estaria com alguns dos seus filhos com ele no Seol. Somente que lá havia duas seções, separadas por uma grande cima. O seio de Abraão e aquele lugar de tormento. Aquele rico estava no lugar de tormento, mas ele olhava. Mas a Bíblia diz, no Salmo 49 e no livro de Oséias,
Aí está a profecia de Deus e a esperança do povo do Antigo Testamento, que Deus remiria as almas deles e tiraria os seus do Seol. Quando o Senhor Jesus veio, ele desceu ao Tártaro, às prisões dos anjos, porque eles têm que saber quem é o seu juiz. E também disse Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 6, que pregou o evangelho aos mortos. Aqueles que estavam no Seol, mas na parte boa do Seol, na parte de descanso, no seio de Abraão, onde estava Lázaro. Aí estava Abraão, estava Jacó, estava Enoque, estava Moisés, estavam eles. Então Jesus falou quem era o Messias que eles estavam crendo e estavam esperando que viria. Ele. E ele então confirmou o juízo para os anjos nas prisões e conforme a profecia e a esperança deles, segundo o Salmo 49 e Oséias, ele liberou do Seol o cativeiro, ele levou para o paraíso no terceiro céu. Então, segundo os Coríntios 12, fala que Paulo conhece o nome, que é ele mesmo, que faz 14 anos foi arrebatado ao paraíso. E depois fala de novo a mesma coisa, mas troca a palavra paraíso por terceiro céu, para traduzir paraíso por terceiro céu por paraíso. E por isso Paulo pensava morrer e estar com Cristo, não debaixo da terra, porque Cristo não está debaixo da terra, está à destra do Pai. E quando Estevão estava por morrer, ele viu o Senhor recebendo ele. O Senhor que estava sentado se colocou em pé para receber seu primeiro mártir. E por isso aquelas almas estavam debaixo do altar de ouro, e aquele altar de ouro, diz capítulo 8, estava no céu. Então, depois de Cristo morrer e ressuscitar, ele inaugurou aquele terceiro céu, com paraíso para os crentes. Então, os crentes vão a descansar no paraíso. E os não crentes, os pecadores, vão para o Hades, que é o Seol. Eles ficam lá embaixo, debaixo da terra. Aquela terra que se abriu e tragou a Coré, Datã, Abirã, aqueles rebeldes, tragou vivos. Haverá 2 rebeldes piores ainda, o anticristo e o falso profeta, que vão direto para o lago de fogo, direto, antes que tudo, direto para lá. Então diz aqui que o Cristo que subiu era aquele que tinha descido aquelas partes, aquelas regiões debaixo da terra. Mas ele subiu. E diz, subiu acima de todos os céus, aquele que desceu, verso 10, também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher, aleluia. Para que subiu? Para encher. Vocês lembram quando estudamos Apocalipse? Que ele ressuscitou e se apresentou e lhe foi dado um livro e começou a abrir o livro. E o primeiro cavalo, qual era? Um cavalo branco para vencer. E aqui o Senhor subiu e agora que fiz? Enviou o seu Espírito e que fiz também? Enviou aquele cavalo branco para trabalhar. Olha aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Aí está o cavalo branco cavalgando. Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu. A palavra no grego é edoken, ele deu. Ou seja, os dones que Deus deu à igreja são pessoas, neste caso de Efésios. No caso de Romanos, no caso de 1 Coríntios 12, no caso de 1 de Pedro 4, ele está falando de dons de graça, dons de poder. Não? Dom de línguas, dom de cura, esses dons. Amém. Então vamos continuar aí. Olhe que aquela palavra concedeu é tradução do grego edoken, ele doou, ele deu à igreja. Uns para apóstolos. Ou seja, que os dons que Deus dá aqui, Cristo ascendido, depois de morto, ressurreto e ascendido,
Ele deu homens à igreja como dons. Aqui, os que são dons são os homens. Não disse que Deus deu o dom de apóstolo a um homem, sino que Ele deu apóstolos à igreja, deu profetas à igreja, Ele deu evangelistas à igreja, Ele deu pastores e mestres à igreja. Estes homens são os dons de Deus à igreja, que Ele subiu e deu dons. Quais são estes dons? Estes homens. Ele mesmo concedeu um para apóstolos. Agora, olha aqui. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra apóstolos, às vezes só pensamos nos 12 apóstolos do Cordeiro e possivelmente Paulo. Ou diretamente Paulo. Mas note, os 12 apóstolos do Cordeiro, que já conhecemos os nomes, incluindo Matias, eles eram testemunhas oculares. O requisito para pertencer aos 12 era este. Eles tinham que ser testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus, desde João Batista até a ascensão de Cristo. Paulo não foi testemunha ocular de Cristo desde João Batista, não seguiu ele 3 anos e meio e não viu a ascensão dele. Ele viu ele ressuscitado, sim, mas Paulo não é testemunho do ministério público de Jesus Cristo na terra. Os 12 apóstolos do Cordeiro são somente 12. E seus nomes estão nas 12 pedras preciosas dos 12 cimientos ou fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Esses são apóstolos, constituídos apóstolos, antes da ascensão de Cristo. Ele já chamou eles, enviou eles, chamou de apóstolos, eles foram e pregaram e preparavam o lugar onde ele tinha que chegar. Depois, sim, ficaram em Jerusalém e foram investidos do poder do alto, sim. Mas eles já foram chamados apóstolos antes. E são os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas aqui em Efésios 4, está falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, constituídos depois da morte, depois da ressurreição, depois da ascensão, para edificar o corpo, até ser edificado na plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, que estes apóstolos, que fala Efésios 4, não se restringem aos 12 apóstolos. De estes apóstolos é que Paulo é apóstolo. Jacobo, o irmão de Jesus Cristo, o segundo irmão de Jesus Cristo, Jacobo, chamado de Tiago, que escreveu a epístola, não era dos 12, mas é chamado de apóstolo. Veja comigo Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Disse Paulo, quando ele foi a Jerusalém para falar com Cefas, disse, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Muito bem. Nós, como pedras vivas, devemos atentar para a voz do Senhor. Lembre-se, lá de Jonas e de Ananias, o Senhor falou, levanta-te e vai. Falou para tanto um como para outro. E nós devemos atentar para a voz do nosso Senhor. Uma boa semana e até o próximo domingo.